A importância disso dentro da escola, né, da gente falar sobre os espaços coletivos dentro da escola é gigantesca, porque essas relações que são forjadas na escola, tanto com as coisas, quanto com as pessoas, quanto com o espaço, é o que vai formar essas pessoas dentro depois da participação cidadã delas. E hoje o que acontece, a gente vê o que acontece nas cidades é isso, a gente tem esse problema gigantesco com os espaços coletivos, com os espaços públicos, espaços semipúblicos, essa ideia de que o único espaço que eu preciso cuidar e tomar conta é o espaço privado, é o espaço que é meu, e isso se reflete em todos os âmbitos, né? Tanto o conforto, se a cidade é agradável, quanto a questão da segurança. Essa autorreflexão de cada escola, de cada comunidade, precisa existir. Eu permito, com os meus espaços, que aconteçam as coisas que eu espero, que as relações entre as pessoas possam acontecer da maneira como eu espero. Dentro do meu espaço escolar, é possível um trabalho em equipe, de fato? Ou as crianças, os alunos participam da transformação desse espaço? Ou como se dá? Vamos supor, a gente vai fazer uma reforma na escola por algum motivo. Quem decide como isso vai ser feito? Essa pessoa que decide, que executa essas transformações, está dentro do processo pedagógico? Se a coisa é sempre imposta, né? Então a criança ela sempre trabalha num lugar, ela aprende num lugar que é imposto e que ela não participa, nem da sua construção, nem da sua transformação. Eu acho que alguns reflexos são bem óbvios na cidade. Então é assim, para as pessoas só diz respeito o que é delas, né? Então, tanto as coisas quanto os espaços. Então, se eu estou falando da minha casa, eu estou falando do meu quarto, se eu estou falando da minha cama, aí tudo bem, isso diz respeito a mim, eu tenho que cuidar e arrumar e deixar como eu quero. Mas isso não passa pelos espaços públicos, ou semipúblicos, ou coletivos. Então, vamos supor, desde um lugar assim na entrada da sua casa ou do seu prédio, até as ruas ou as praças, elas não são encaradas como um lugar que você deva cuidar, que você deva pensar a respeito. Então, isso é um reflexo de você não trabalhar espaço coletivo desde pequeno, assim, desde jovem. Quando as crianças participam da construção de um espaço coletivo, para fazer isso, elas têm que imediatamente receber orientação, entender orientação, de como a gente vai trabalhar, materiais. Elas têm que... Quem entendeu, às vezes uma criança entende mais rápido que a outra, uma pessoa entende mais rápido que a outra, ela precisa pegar essas orientações e passar para as outras pessoas. Então, qualquer coisa que ela queira fazer, construir num espaço, ela precisa tanto receber quanto passar. Ela não consegue fazer uma coisa sozinha, então ela precisa de gente para fazer isso junto com ela. Para isso, ela vai precisar convencer as pessoas a fazerem a ideia que ela tem na cabeça, convencer uma pessoa, uma outra e assim por diante. Quando você tem uma equipe e você precisa convencer essa equipe de trabalhar numa direção, essa equipe vai aportar com outras questões, vai ter outras ideias. Então, você vai ter que saber aceitar essas outras ideias, mudar o planejamento no meio do caminho. Tudo isso que acontece num processo desse tipo, de construção coletiva, é muito mais parecido com a realidade. Quando a gente foi a primeira vez na Monteiro Lobato, a gente percebeu que ela era uma escola tradicional nesse sentido. Então, ela tem as salas de aula, carteira, cada aluno numa carteira, e a mesa do professor sempre antagonizando essa relação entre quem tem o conhecimento e quem deve absorver o conhecimento. Esse é o espaço dela. Mas as discussões conceituais, as discussões pedagógicas estão muito mais avançadas do que o espaço. E a gente pensou, como a gente consegue trabalhar esses conceitos novos que estão surgindo, de acabar com seriação, trabalhar por projeto, trabalhar de maneira coletiva, nesse lugar que é tão marcado por essa visão tradicional do ensino. A gente, ao mesmo tempo, pensou, né, como equipe de trabalho que foi fazer esse projeto na Monteiro, que não dava para ser de uma vez, entendeu? Não dá para você chegar marretando tudo
Porque se a gente fizesse isso, mais uma vez, as pessoas, a comunidade escolar e os alunos não estariam participando dessa transformação. Então a ideia foi, então vamos usar a quadra, que é um lugar que já existe, que todo mundo já identifica como um espaço coletivo, e transformar essa quadra numa praça, de uma maneira lúdica, imaginária. E essa praça não é qualquer praça, não é uma praça que já existe, é uma praça dos desejos. Então, trazer todo mundo para participar da construção dessa praça dos desejos a partir do que cada um imagina que deveria ter na sua praça. E a gente quis evocar a imaginação porque a gente não quer reproduzir uma praça que já exista. Mesmo porque a gente acredita que a qualidade a gente não tem praças de qualidade, a gente quer mudar, a gente quer justamente formar pessoas que pensam diferente e que têm outras visões de praça. Então, esquece o que você conhece por praça, imagina o que você quiser, sonha e traz pra gente. Então, para fazer isso, a gente fez uma brincadeira que a gente chamou de oficina instantânea de lambe-lambe. Esse imaginário que cada um tem para sua praça, a gente pediu para que eles trouxessem uma imagem digital. Então, tanto fazia se era uma imagem real, por exemplo, eu quero que minha praça tenha um banco, quanto se fosse uma imagem fantasiosa. Teve uma menina que falou que queria que a praça dela tivesse uma fênix. E a gente passou por um processo de imprimir essas imagens, lá na hora mesmo, para fazer um lambe-lambe, né, colar nos muros da quadra, em volta da quadra, e formar essa paisagem, essa nova paisagem, com os desejos das crianças lá. O que foi muito legal é que tem o processo conceitual, tem o processo de transformar o espaço coletivamente, mas também tem um processo tecnológico, digital, que é como fazer para transformar uma imagem na minha cabeça, numa imagem real, impressa, como imprimir isso numa escala correta, porque tinha essa questão da escala também. Depois tem a questão do trabalho manual, que é, depois que essas imagens estão impressas, fazer a técnica lambe-lambe, que é colocar as imagens, passar uma goma em cima e compor isso nos muros da quadra. Que também é uma técnica urbana, isso a gente quis trazer, porque é uma técnica usada para transformar ou anunciar em locais urbanos, em muros da cidade, externos. E eu acho que deu muito certo, assim, as crianças se envolveram muito, se envolveram tanto no processo da conceituação quanto na hora de botar a mão na massa e fazer. E a coisa aconteceu dessa maneira. Quem tinha mais capacidade de lidar com a questão tecnológica estava ali naquele grupo, quem tinha mais capacidade de liderança, de dizer como que tinha que fazer as coisas, estava ali explicando para as outras pessoas como fazer. E o negócio tomou uma dimensão tal que a gente quase ficava olhando, assim. Foi engraçado, a gente ficou ali olhando as coisas acontecerem. E então eu acho que deu certo nesse sentido, assim.